muito bem entrosada, Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. Na área! Agora de verdade. Batman e Robin. Agora de verdade. Agora Ele de é o verdade. Batman e ele é o Robin. Tanto faz. O programa de hoje tá fervendo. Teve mais uma conversa da torcida organizada do Corinthians com os jogadores do clube. O Thiago Salazar tá lá. Tá lá mesmo nesse frio? Vivão. Vamos ver ele vivão lá. Cadê ele vivão no casacão, no cachecol, a luva, que ele deve estar de luva. Ele tá todo gripado. Tá mais pra quem é da Baixada. Ele tá vai todo explicar gripado. tudo pra gente, tá certo? Traz a informação e já Ó volta. lá, ele nem tá se arrumando, tá tirando a luva, tá tentando... Nossa equipe também tá na Avenida Marquês de São Vicente com as últimas notícias do Palmeiras e do São Paulo. Olha lá, os dois congelando, os dois pinguinzinhos, muito bom. Olha lá, o Miguel e o José Paz. E hoje é dia de Momento Velocidade com o Rodrigo França, que tá estacionando o Toyota dele. A gente vai num pé e volta no outro. Calma, Rodrigo! De vez em quando ele raspa o para-choque. Gente... Ah, nem deu tempo de vocês de casa sentirem saudades, deu? Eu fiquei com saudade de vocês, mas a gente já tá de volta e a gente começa o nosso giro de repórteres com o Miguel Pereira, estudante da faculdade Casper Líbero. Muito boa noite, Miguel. O que você traz pra gente de novidade aí da Academia de Futebol? Boa noite, Michele, Garrafa, Silvestre, e é claro que você que nos assiste aí do outro lado da telinha. Mia, aqui na Academia de Futebol tá tudo tranquilo, tudo na paz. Afinal, o Palmeiras ganhou o clássico de domingo lá no Morumbi, o choque rei contra o São Paulo, e o Abel Ferreira deu folga aí para os seus jogadores. A equipe folgou ontem e hoje, mas amanhã volta a rotina normal de treinos. A reapresentação está marcada para as 16 horas, então folgou ontem, folgou hoje, se reapresenta amanhã, treina na quinta-feira e sexta-feira aqui na Academia de Futebol tem um encontro marcado com o Oeste aí, um jogo-treino, aí um jogo para a equipe não perder o ritmo aí na temporada, já que na quarta-feira que vem tem um desafio importante aí fora de casa, vai até Salvador encarar o Bahia, em partida válida aí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão que é o vice-líder do campeonato com 22 pontos, 2 pontinhos apenas atrás aí do Botafogo, é a única equipe invicta ainda no Brasileirão, vai encarar o Bahia, que está lá em 15º, com 9 pontos, empatado com o Corinthians também, né, que é o 16º, são as duas equipes aí, as duas primeiras equipes fora da zona de rebaixamento. Aí é um jogo importante para o Palmeiras, para se manter colado aí no líder Botafogo e quem sabe até ultrapassar aí ainda nessa rodada, Michele. Muito bom, Miguel. E aí, Garrafa? É bom fazer esses preparativos para não perder o pique, não perder o ritmo? Porque é praticamente umas férias, né? Não, férias não, né, Mia? Uma folga. 2 dias de folga, mas aí na sequência é retomar os treinamentos que os caras não conseguem ter no meio da temporada. E no caso do Palmeiras, tem jogador machucado, vai ser importante para recuperar o Murilo, que já está na fase final, para retornar. E começar a pensar no time que vai jogar contra o Bahia fora de casa, depois Botafogo, confronto direto no Allianz Parque pela liderança do campeonato. Aquele Botafogo. É o Botafire, como disse o Zé Paz, adorei. Botafire, Garrafa. Aquele que tá com tudo. E ainda tem o jogo com o Bolívar para sacramentar a melhor classificação, a melhor colocação na fase de grupos da Libertadores da América, Garrafa. Então, boa noite a todos. O Palmeiras nessa maratona de jogos, né, sem tempo para treinar e agora aparece um tempo para treinar, mesmo com todos esses problemas, o Palmeiras está, céu de brigadeiro. Você imagina dar 10 dias, 8 dias pro Abel. Vai melhorar demais esse Palmeiras. Vai ser um momento de observações. Ele vai observar, obviamente, aqueles que não vinham jogando, vai observar algumas outras formatações, porque o Palmeiras não é um time que tem um esquema só, não é um time que tem apenas uma única forma de jogar. Tanto ficou evidente no clássico do final de semana, quando o Abel ele montou o time como ele fazia lá no início do trabalho dele. Todo mundo reclama, esse Palmeiras não joga, esse Palmeiras joga por uma bola. Ele fez isso contra o São Paulo e deu muito certo. A gente pode até não gostar, não foi aquele futebol vistoso. Teve gente que interpretou que até o Palmeiras esteve mal. Não vi que o Palmeiras esteve mal. O Palmeiras soube sofrer contra o São Paulo, sabia que o São Paulo ia se expor, sabia que poderiam aparecer falhas e elas apareceram e foram decisivas. O Palmeiras provocou falhas, inclusive, marcando a saída de bola do São Paulo. Porque o Palmeiras é um time fatalista. Se você quiser ganhar do Palmeiras, você tem que fazer um jogo quase que perfeito. Então imagine o Palmeiras com esse tempo
Você viu pela própria coletiva do Abel, que estava lá se engraçando com o Silvestre, pintou até um filme entre eles. Não, eu vou fazer um post do Tele, em sua homenagem e tal. O Aléu... Me chamou de mala. Ele é o mala da turma, eu sou que nem você, Abel. Você também é uma mala. E chamou de mala, lógico. Mas é mala no bom sentido, claro, né, no bom sentido. Então, o Abel... Lógico, meu. E é mesmo, é uma mala no bom sentido. Chamar repórter de mala é um elogio. Então, acho que vale o mesmo e aí você percebe que o Abel tá mais leve, né? Então, é ótimo, essa parada é ótima para todo mundo. Para o Palmeiras vai ser melhor ainda. Bom, tem um telespectador nosso que é astrólogo, às vezes ele me manda umas mensagens aqui, chama Anésio, e ele falou que Abel está sob a proteção de Plutão, então que o time não vai perder mesmo, agora até o fim do ano. Não, ele está sob a proteção de Leila. Não, é Plutão que ele falou, que vai assim até o final do ano. Salazar, boa noite, Salazar. É possível a gente saber, ter noção do teor dessa conversa? É possível sim, Michele. Passei a tarde apurando, já temos isso aqui. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, o negócio é o seguinte, Michele. Alguns torcedores, membros da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram ao CT Joaquim Grava hoje. O encontro não estava pré-agendado. Os caras foram para lá e pediram para entrar para conversar. O Alessandro, gerente de futebol e ex-jogador do Corinthians, topou bater esse papo com os torcedores. Tudo aconteceu depois do treinamento, então os jogadores treinaram normalmente, não teve nenhum comprometimento da atividade. O Corinthians voltou aos trabalhos hoje, depois de 2 dias de folga. E aí rolou esse papo com o Alessandro. Foi questionado para o Alessandro se tinha algum problema. Bom, tem salário atrasado, tem direito de imagem atrasado, o que está acontecendo? E foi do Alessandro para os torcedores foi passado que estava tudo certo, tudo alinhado, que não tinha nada atrasado, que a má fase do time não tinha nada a ver com questão financeira ou atraso de salário. E aí, depois do Alessandro, pediram para conversar com os jogadores, com os torcedores, o goleiro Cássio, o zagueiro Gil, o lateral Fábio Santos e o meio-campista Renato Augusto. Cássio, Gil, Fábio Santos e Renato Augusto foram ali para um papo com esses líderes da organizada do Corinthians. O que foi passado para eles? Bom, me passaram por tópicos assim: derrotas em Itaquera, isso não será mais admitido. Foi perguntado para eles também o que está acontecendo. Inclusive um dos torcedores perguntou como é que a gente vê o time correndo tanto contra o Atlético Mineiro e depois o time nunca mais consegue correr daquele jeito. Por que isso? Bom, dos jogadores para os torcedores, foi passado que eles entendem, que eles também estão incomodados, mas prometeram que essa chave vai virar, que isso vai acontecer. Eles informaram que realmente não há nenhum problema de relacionamento, que não há nenhum problema com o elenco, que é apenas uma má fase mesmo. E aí vem uma questão importante. No meio deste papo, o único jogador citado nominalmente pelos torcedores foi Yuri Alberto. Segundo eles, centroavante de podcast. É isso que foi passado para eles. Poxa, avisem o Yuri Alberto que nós vamos ficar de olho nele, porque ele tem que começar a jogar bola, tá muito centroavante de podcast. Ele foi o único jogador citado nominalmente, e aí a conversa não foi muito amistosa quando entrou no tema Yuri Alberto. Bom, Michele, foi isso. Depois disso, eles deixaram o CT Joaquim Grava, prometeram apoio total, falaram muito de recuperar o time no Brasileirão e de ir para a final da Copa do Brasil. Copa Sul-Americana sequer foi tratado, parece mesmo que o Corinthians vai dar de ombros para essa competição sul-americana nesse momento. Tá bom, Michele? É isso, todo o bastidor dessa conversa que não estava programada para hoje lá no CT Joaquim Grava. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar da situação do Vanderlei Luxemburgo. Obrigada, Salazar. Então, daqui a pouco a gente mostra de novo as fotos aí que o Salazar teve acesso, né, que mandaram para ele. Mas, no geral, foi num tom amistoso, não foi num tom de... Foi, mas não foi... foi o quê? Será? Bom, então, não, atenção, tópico, hein? Não se perde... Acabou, hein? Você, corintiano, aí em casa, não vai perder mais em Itaquera. Os caras foram lá e falaram, não perde mais em Itaquera. Gente... Isso aí é história para inglês ver, né? Não tem absolutamente nada, não é? Ok, foi pacífico, tudo bem, os jogadores conversaram, mas não é uma coisa quase infantil. Claro que de vez em quando beira
o terrorismo. Aí são eles beira o entrando terrorismo com quando não é abertos. terrorismo de verdade. Mas esse tipo de reunião, eu acho uma coisa tão criança. Oh, tem que ser macho pra jogar no Coringão, tem que não sei o quê, fula. Mas isso acontece em todo lugar, é do cultural, futebol, mas não resolve. Eu só tô indo no resultado, de prático não acontece nada. Garrafa, o telespectador não gosta de alguma coisa aqui da gente. Então eles vão invadir para ter uma reunião com a Michele. Fica tranquilo. Os caras Agora, gostam. não, a gente tem que aceitar a crítica, mas não dessa forma. A questão é, no meu ponto de vista, a questão ela é simples. Imagine depois que esses caras forem embora, né? Aí o Cássio falou, gente, agora, então vocês viram, agora vamos... Não vai acontecer Porque eles são absolutamente profissionais, nada. Eles não estão fazendo trabalho Isso, deles. eles são profissionais, o trabalho está sendo feito, o trabalho não tem surtido o resultado esperado, não é? E claro, os caras vão ter que se coçar. Mas isso é cultural no futebol. Mas eu repito, não vale absolutamente nada. De positivo, foi uma conversa pacífica. Isso é o que, pra mim, pesa. No mais, é de proveito. Agora, o próximo jogo do Corinthians, você cria alguma expectativa de que no próximo jogo o Corinthians vai jogar porque apareceram 8? Mais ainda o jogador. Nada. Tem jogador que fica mais borrado ainda. Putz, se eu perder o Yuri Alberto, agora qualquer coisa que fizer, nossa, os caras vão me perseguir, tô ferrado. O que está acontecendo com o Yuri Alberto? Qualquer coisa que ele fizer, ele não tá fazendo nada. Por que, então? Qualquer coisa que ele fizer é lucro. Você entendeu. Agora, eu prefiro enxergar esse tipo de coisa de uma maneira mais romântica e mais lúdica, como, por exemplo, no filme Boleiros, que eu recomendo para quem gosta de futebol, Nossa, antigo do esse. Hugo Giorgetti, que tem lá uma cena, uma situação que é o torcedor fanático, como se fosse um organizado, no treino, louco, porque vai ter clássico domingo e o craque do time não tá treinando bem, tá com o joelho inchado, os caras vão lá, sequestram um maluco, levam ele para uma macumba para melhorar o joelho. Eu prefiro enxergar desse jeito, porque é uma coisa tão bizarra o torcedor entrar para conversar com um jogador profissional, ainda mais no futebol de hoje, que virou esse negócio, são empresas, né? Fora de moda. Bom, agora você tem uma posição da CBF sobre a discussão do Abel Ferreira com o Caleri, né? Aquela discussão que rolou no jogo, no clássico do final de semana. E aí, Miguel, o que a CBF achou daquele episódio? Michele, mais uma confusão aí envolvendo o nome do Abel Ferreira, dessa vez com o Caleri, no clássico de domingo contra o São Paulo. Teve um lance em que o Caleri disputou uma bola com o Mike, o lateral do Palmeiras, e teve um encontrão, né? O Caleri deu um encontrão no Mike, na frente do Abel Ferreira, e o técnico português foi cobrar o Caleri, chegando até a peitar aí o atacante do São Paulo. E o Wilson Seneme, que é o presidente de comissão da arbitragem da CBF, falou sobre essa reação do Abel Ferreira e disse que o cartão amarelo que ele recebeu do Rafael Claus ficou ficou tranquilo aí pro Abel, né? Ele merecia mais. Vamos ouvir aí o Seneme. Sempre será interpretativo, né? Só que a disciplina, existem 3 graus que a gente analisa, né? Situações, pode rodar um pouco, né, Juliano? Situações de situações só de advertência verbal, quando ocorre, né? Situações de cartão amarelo e outras de cartão vermelho. Tá? Então, quem analisa, o árbitro que analisa isso, ele tem que identificar quando uma ação de um membro da comissão técnica é muito séria, né? E passa a ser o maior grau de rigor possível, que é cartão vermelho. Tá? Porque o Rafael Claus, ele tem muita experiência, né? É um árbitro com nome, digamos assim. Então, ele tentou administrar uma situação que, para a regra do jogo, ela não seria administrável com cartão amarelo. Tá? A verdade é que a maneira como foi a relação, essa ação entre o Abel e o jogador Caleri, né, foi uma ação muito forte, foi uma ação de indisciplina muito forte. Isso é uma ação de cartão vermelho. Já é o 4º cartão amarelo que o Abel Ferreira recebe nesse campeonato. 4 cartões em 10 partidas, Michele. Ele já esteve suspenso aí na partida contra o Santos, né? O clássico na Vila Belmiro, que terminou por 0-0. Quem comandou a equipe foi o João Martins, que também está suspenso aí na partida contra o Bahia da semana que vem. Ele recebeu o 3º cartão amarelo contra o São Paulo e não vai viajar para o Salvador. É uma comissão técnica muito eficiente, Michele. A gente não discute os números do Abel, os títulos estão aí para comprovar, mas também às vezes é uma comissão técnica muito temperamental que tira o brilho das partidas e traz um foco desnecessário para eles mesmos. Mas eu volto aí com vocês para vocês discutirem um pouco aí das palavras do Seneme com o seguinte questionamento: o Abel Ferreira deveria ter sido ou não expulso na partida contra o São Paulo? Volto com você, Mi.
Valeu, Mi. Miguel Pereira, nosso aluno, estudante da Faculdade Casper Libero, de jornalismo e nosso estagiário aqui do esporte. E aí, concordam com o CNM, não concordam com o CNM? Escolinha do professor CNM. Vai, Garrafa, começa você. Eu disse no domingo aqui no Mesa Redonda de que para mim o Abel tinha que ser expulso. Não cabe, não é o papel do treinador, eu entendo que está no jogo, está no calor da partida, mas fosse... Mas foi para expulso? Não, sim. Ainda mais com o histórico do Abel, ainda mais com o histórico dele. Histórico não tem nada a ver. Não, tem sim. Não tem nada a ver. Tem sim, porque nada não é um ponto isolado. Se deixar, ele toma conta do jogo. O Abel tem tomado, por isso não que pode deixar tomar conta do FIFA jogo. falou pro André. Você falou para eu falar, agora você tá falando falou isso pro nosso, você tá falando bobagem? Eu tô falando bobagem. O nosso amigo André falou que um árbitro FIFA disse que tem que mesmo calar a boca do Abel logo no comecinho pra ele não crescer, ou seja, ele é perseguido. E o que ele faz nos outros jogos não tem nada a ver com o que ele fez nesse jogo. Ele mereceu o cartão amarelo. Tá certo. É interpretativo. Eu posso dar o vermelho ou não? Você dá o vermelho. Isso, então o senhor me respeite. Eu dou o amarelo. Tá bom, então você respeite. Eu não vou dizer que o senhor está fazendo uma bobagem, mas tudo bem. Mas então, levar em consideração o passado do cara, na minha opinião, desculpa, te amo de paixão. Não me vem agora. Mas é bobagem. Dispensa o seu amor. Dispensa o seu amor. Pô, mas aí o senhor não, viu o que o cara. senhor falou agora. A gente comemorou ontem, dia 12, e agora você faz isso comigo. Não adianta não. Você viu como você foi agressivo comigo. Não, o negócio é o seguinte, Silvestre. Eu entendo que o Abel está passando do limite em todas as áreas. O Abel merece todos os elogios da forma que ele tem trabalhado a sua equipe. Isso a gente não vai questionar. E outra coisa, já avisei a torcida do Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Não vejo ninguém para parar esse Palmeiras do Abel, não. E isso tem muito mérito da diretoria, dos jogadores e principalmente do Abel. Ponto. Agora, no comportamento, o Abel precisa melhorar. Não é papel do treinador, à beira do gramado, ir para cima de jogador. Porque eu queria ver se fosse, lá no passado, um Serginho Chulapa, se fosse um Felipe Melo, a confusão que daria. O Abel não tem esse direito. Nessa situação específica, até como disse o CNM, o técnico estava passível de cartão vermelho, sim. Mas é interpretativo. Isso, então. E eu interpreto... E o Klaus interpretou que não era para cartão vermelho. O Klaus estava administrando a tensão do jogo. Muito prazer, Osmar Garrafa. Tá, oi, entendeu? Muito prazer, Osmar Garrafa. Certo? Eu fosse o árbitro, teria expulsado o Abel. Eu não. Cartão amarelo. O Abel se comporta mal, toma cartão amarelo. Quantos cartões ele tem? 50? Toda vez que ele passa do limite, toma cartão. Tá tudo bem, cara. Eu cansei de falar dessa história, cara. Vocês já sabem a minha posição, é muito mimimi. O Abel Ferreira é competitivo. Eu já vi Pelé quebrar a perna de zagueiro, dar cotovelada. Você acha que vale tudo Ayrton isso? Senna então, batia o futebol no do Silvestre brigava com a cotovelada, quebrar a perna de zagueiro, técnico que vai de campo. Esse é o futebol. Apresento a vocês. Agora eu perdi a paciência. Eu tô usando uma hipérbole. Sabe o que é uma hipérbole? Um exagero de linguagem. O Pelé vale quebrar a perna. Competição. Assim, ó, eu pratico e conheço bem dois esportes. O tênis e o futebol. E modéstia à parte, sou bom nos dois. Tênis é assim, ó. Não precisa de Peraí, caiu a humildade aqui, até campeonato de... Cadê a humildade? Campeonato amador de federação. Pera, eu vou pegar aqui e já volto. Porque a ética tá do tênis, por exemplo, posso falar? A bola saiu, você fala pro seu adversário, cara... Pegou na linha, o ponto é teu. Cara, tô na dúvida. Vamos repetir o ponto. Existe uma ética, o futebol é outra coisa, gente. É isso aí, é quebrar perna, é quebrar perna. De malandro, irmão. Você engana o juiz, provoca a adversário, peita. Ele deu um murro no Caleri. Não, o Caleri também engana o juiz, em cima dele. O Abel tinha que ser expulso e ponto. Tem que ser valente, tá tudo bem. Eu queria ver se fosse o Felipe Melo, seria encarar. Se fosse o Serginho Chulapa. Você que leva em consideração o passado e expulsar o Felipe Melo na entrada em campo, né? Muito boa noite, Rodrigo França. Domingo deu Ferrari, mas não foi na Fórmula 1, né? É verdade, Michele. Boa noite pra você, pro Garrafa, pro Silvestre. Espero que eles se entendam daqui a pouco. Eu tenho certeza que já estão conversando. Tá tudo certo. E falando justamente em vitória improvável, deu Ferrari nas 24 horas de Le Mans, né? Não foi na Fórmula 1, mas foi numa das provas mais importantes do mundo, porque essa é a prova de longa duração, né, mais famosa, tem 100 anos, e foi um feito que um time oficial de fábrica não conseguia há exatos 59 anos, quase 6 décadas, né? E o trio da Ferrari travou um duelo emocionante com a equipe da Toyota Gazoo Racing, que havia conquistado a vitória nos últimos 5 anos na prova de longa duração mais famosa do mundo, como a gente falou aqui. A vitória foi ainda mais histórica porque a edição de 2023 marcou os exatos 100 anos dessa corrida. Ela não tem 100 provas, né? Elas são 100 anos porque a primeira foi em 23, mas alguns anos da guerra acabou que não teve, né?
E resta saber agora se nesse domingo, na Fórmula 1, o time de Maranello vai conseguir fazer frente para a Red Bull e lutar pela vitória no GP do Canadá, onde Mercedes e Aston Martin também querem vir forte e roubar aí a hegemonia do Verstappen, que está ganhando tudo esse ano, né? E aqui no Brasil, o fim de semana também será de muita velocidade com a 4ª etapa da Stock Car em Cascavel, onde o piloto Gabriel Casagrande corre praticamente em casa. O campeão de 2021 falou com a TV Gazeta sobre essa prova e está bastante animado. Fala pessoal, essa semana corrida em Cascavel, no Paraná, pertinho da minha terra, lá ao sudoeste do Paraná. Uma pista que eu gosto muito, foi onde eu fiz a minha estreia na categoria lá em 2013. Em 2019 é onde eu conquistei a minha primeira pole position na categoria. E no ano que eu fui campeão, onde eu consegui fazer 2 pódios no mesmo final de semana que me ajudaram muito a seguir rumo ao título. E dessa vez a gente vai com o mesmo pensamento, é uma pista que eu gosto muito, uma pista de alta, que o nosso carro corresponde muito bem lá. Então vamos em busca de mais um excelente resultado para a gente permanecer aí na parte de cima da tabela, a gente que está na vice-liderança, e vamos em busca desse segundo título na categoria. Eu conto com a torcida de todos vocês. Boa, Casagrande. E ele, aliás, é boleiro, viu? Ele torce pro Grêmio, é fanático, teve a corrida em Tarumã, foi lá no Grenal. Então, boa sorte aí pro Gabriel Casagrande. E quem volta a acelerar na Stock Car é o Dudu Barrichello, depois de um grave acidente na etapa passada em Tarumã. Ele, que é filho do Rubens Barrichello, é o nosso entrevistado especial do Momento Velocidade desse domingo aqui na TV Gazeta. E eu separei um trechinho dele falando sobre o projeto da Toyota Gazoo Racing na Stock Car. Eu acho muito interessante que a Toyota Gazoo Racing realmente traz os clientes para muito perto da nossa realidade, né? É lógico que é muito fácil de você ver na TV, no YouTube, né? Mas realmente a proximidade que a Toyota Gazoo Racing traz os clientes para você poder realmente entender o que está acontecendo, acompanhar o fim de semana, é muito legal. Fora que é muito legal para nós também mostrar para as pessoas o que elas não conhecem, o que não estão acostumadas a ver. Então é realmente um privilégio. Muito legal, né? Então, filho do Rubinho Barrichello, né? Que ele não participou da corrida e ficou assistindo. Sabe quem ganhou a corrida em Tarumã? Rubens Barrichello. O pai. Então, eu brinquei com ele que deu sorte pro pai, né? Sua pergunta, Silver. França, já que eu trouxe o exemplo do Abel Ferreira para o tênis e para o futebol, que são esportes que eu domino, você que é especialista em automobilismo, Fórmula 1. Ayrton Senna e Nelson Piquet. Eles andavam dentro da linha, certinho. Tá, mas é outra época, tem que pensar no atual agora. Não, eu vou falar a real. No automobilismo é mais parecido com o que você estava falando do futebol do que com o tênis. É verdade. No automobilismo, se uma equipe acha qualquer vantagenzinha que ela pode, às vezes até fora da regra, é muito provável que ela vai usar. E assim, mas não é o certo, né? Infelizmente, isso tem diminuído bastante, mas o próprio Piquet, né, ele conta as histórias de que usou ali uma brecha do regulamento para ser campeão e os títulos estão lá, ninguém vai tirar dele. É isso aí. Então é isso. Mas agora não é como antigamente. Agora também, é né, muito mais difícil você achar essas brechas, né? E aí também, como o Garra falou, né? A sociedade evoluiu também, então isso também não é visto mais como um exemplo para patrocinadores. Então, de repente, uma equipe que pega sendo roubada, né? Você vê a Renault que teve todo aquele escândalo lá. Teve um dano de imagem absurdo, então também Mas isso tem uma hoje diferença pesa. entre roubar e você exercer uma pressão, né? Para ganhar o jogo ou a corrida. Aí a gente continua no outro programa que tem um monte de assunto aí. Domingo, então? Domingo a gente vê essa reportagem completa com o Dudu Barrichello aqui na TV Gazeta, 8h25, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, Michele. Domingo, 8h25, Rodrigo. E eu vou te perguntar o seguinte, hein? Pra ele responder semana que vem. Eu já vou deixar no ar, Rodrigo. Tá. Eu quero saber se o Tom Cruise passaram a perna nele, o Hamilton passou a perna nele e tá namorando a Shakira. Eu vou deixar pra você apurar, que eu sei que você é amigo do Hamilton. Eu vou te falar que sim. Sério? Eu já ouvi de várias pessoas, mas assim, o Piquet não passou uma vez a perna no Nigel Mansell? Não, exato. Relacionamento? O Schumacher casou com a mulher do Frentes, isso é meio comum. Valeu! Olha, o Tom Cruise teve a perna passada. A Shakira tá bem, hein? Tá bem, Shakira. Tá chovendo na horta dela em dobro. Beleza? Olha. Beleza, e é o seguinte, a seleção brasileira está reunida em Barcelona para o amistoso contra Guiné no sábado. Ayrton Lucas, Pedro e André se apresentaram hoje e o grupo ficou quase completo. Só estão faltando o goleiro Ederson e o zagueiro Robert Renan, que foi chamado para a vaga do Nino, cortado por lesão. A seleção continua sob o comando interino do Ramon Menezes, enquanto a CBF busca um novo nome. Gente, acho que a seleção brasileira nunca ficou tanto tempo sem um treinador. Pelo menos eu não me lembro.
Pode abordar esse tema agora com um pouco mais de profundidade? Deve, o diretor. Eu, sinceramente, eu não vejo problema. Ficar sem técnico? Nesse momento. Seleção brasileira atualmente é o seguinte, são aqueles 3 meses antes da Copa do Mundo e a Copa do Mundo. Eliminatório. Planejamento zero. Planejamento. Ó, que planejamento teve a cara. Argentina para ser campeã do mundo? Entrou o tampão lá, criticado pela imprensa argentina, e o cara foi campeão do mundo. A seleção africana que chegou na semifinal, Marrocos, trocou de técnico na subida do avião para o Catar. E o cara levou... Então, gente, Copa do Mundo é um negócio diferente, tiro curto. O que eu posso dar de informação depois da minha opinião, Garrafa, aí você pode também comentar se você quiser. Falando? O que eu tô falando que, tipo, você quer que os caras assuma 3 meses antes alguém? Não, eu não tô dizendo que eu quero que assuma 3 meses antes. Vai na sorte, vai como foi. É que não necessariamente você ter 3, 4, 8 anos de planejamento como tivemos com o Tite resulta em título de Copa do Mundo. Tá? Agora, a CBF continua tentando, o Ancelotti é o plano A, não deve ser agora, mas se ele disser que topa para o ano que vem, em junho de 2024, vai ficar o tampão até o Ancelotti assumir. E o plano B é o Jesus, que sonha em comandar uma seleção em Copa do Mundo, já está apalavrado com a Arábia Saudita para ganhar um caminhão de dinheiro além do que, mas se a seleção brasileira jogar uma proposta, ele aceita. Então, está claro e evidente que o presidente da CBF quer esperar o Ancelotti ainda. Ele continua nessa expectativa, de acordo com o que ele acabou falando aí nas últimas horas. O Jesus sonha com a seleção brasileira, de acordo com o que ele falou nas últimas horas, e a seleção brasileira continua sem técnico. Estamos falando da seleção brasileira, não do Piraporinha da Casa Verde, do Vasquinho ali do bairro do Limão. Estamos falando da seleção brasileira. Quais são os amistosos que a gente vai jogar? Você não colocaria o Jesus, o Jorge Jesus? Seleção brasileira é algo sério, principalmente por tudo que temos feito nas últimas edições de Copa do Mundo. Então você reunir, pôr todo mundo dentro do avião e ir para a Copa do Mundo, me parece uma atitude muito amadora. Entendeu? Então, entendo que é um direito, é o presidente da CBF. Você pode esperar o Ancelotti, será que... Né? Ele falou que, inclusive, parece que o presidente vai ouvir os jogadores. Eu não sei se é Bizarro também. não sei se é a atitude mais correta de esperar um técnico tanto tempo. Agora, a seleção brasileira não pode ficar, Deus dará como está, no meu entendimento. O Brasil ficou quanto tempo? Vai fazer 24 anos na próxima Copa do Mundo. A Argentina ficou desde 86 até agora, não sei a conta, mas é perto de 3 décadas, né? E qual foi o planejamento da Argentina? E foi campeã do mundo. Copa do Mundo é diferente, gente. O planejamento foi errado. Você muda o planejamento. Nem teve planejamento, foi com o que tinha. Você então, deu certo. você hoje aqui no programa, hoje você é defensor de soco, pontapé, sem técnico, vai com o que tem. Você está distorcendo o que eu tô falando. É esse aqui, o Alexandre Silvestre. Hoje, nasceu hoje no Gazeta Esportiva, agora é minha vez. Agora eu vou lhe pegar. Né? Nasceu no Gazeta Esportiva um novo futebol, um novo momento. O futebol que vale o pontapé, o soco, enganar a arbitragem. Eu não falei soco? Né? Não, você falou que quebrou a perna. Se eu tô jogando bola, cotovelada, aí vem o ataque do adversário, quase quebra o meu. E me peita, eu peito de novo, velho. É isso aí. Eu vou dar 2 passos pra trás, dar um beijinho nele. Vale quebrar a perna. Eu não falei que vale quebrar a perna. Na época do Pelé, eu falei que o Pelé quebrou a perna. Eu não falei que vale a perna. Eu falei que o Pelé quebrou perna de zagueiro. Bom, Dorival Júnior e Abel Ferreira não tem chance, então, na seleção brasileira, é isso? De acordo com o presidente, nesse momento não é a prioridade. Viu, Michele? A torcida do Palmeiras fica tranquila porque o Abel Ferreira, das possibilidades, está lá no final da fila. Não é nem pelo temperamento no campo, porque ele é talentoso e é explosivo. Mas é porque ele é um cara que cutuca ferida, fala muito do futebol brasileiro, critica calendário, critica arbitragem. E a CBF não quer lá o representante dela da seleção brasileira enchendo o saco todo dia, entre aspas, o enchendo o saco. Agora vamos só combinar uma coisa, né, gente? Jogar contra Guiné. Nada contra Guiné, mas puxa vida. Não se discute, para mim, nem se discute esses 2 próximos amistosos, não se discute essas 2 convocações, não vão falar, tinha que estar fulano na seleção, porque o técnico que está lá não é o técnico da seleção brasileira. Sim. Essa não é, na verdade, a seleção brasileira, porque a seleção brasileira vai passar a ser representada oficialmente quando tivermos um técnico, com todo o respeito ao Ramon. Guiné nem estava na Copa, gente. Entendeu? Então é um amistoso que não serve para absolutamente nada. Bom, a CBF anunciou que a seleção brasileira vai jogar pela primeira vez na história com o uniforme todo preto. A entidade informou que a ação tem o objetivo de combater o racismo. O uniforme preto será usado durante o primeiro tempo do jogo de sábado. No segundo tempo, o Brasil vai jogar de amarelo, mas também com alusão à luta contra o racismo. Vocês gostaram dessa ideia? Ou tem alguns especialistas que falam que quanto mais a gente fala do tema, mais acaba estimulando Quer protestar contra o racismo? Não vai jogar lá na Espanha.
Acho que essa era a primeira Boa! atitude. Não vai jogar na Espanha. Concordei. Não falou bobagem agora. Boa. Tá impossível Isso hoje. seria muito melhor. Não vai jogar na Espanha. Essa seria a maior forma de protestar. Não vamos jogar na Espanha. Pronto. É isso aí. Chegou sua vez, torcedor do São Paulo. José Paes está no CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Tô sabendo que você preparou um outro corte de comparação entre técnicos do São Paulo. Então mostra aí para toda a galera que tá te assistindo, Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pro Garrafa, pro calmíssimo Alexandre Silvestre, esse homem jogando bola, se vocês assistissem, meu Deus do céu. Vamos falar do Tricolaço. Ontem aqui no Gazeta Esportiva a gente trouxe um recorte exatamente, né, comparando aí Rogério Ceni com Dorival Júnior, né, nesse momento agora de 2023, os jogos que o Ceni comandou o São Paulo nesse ano e os jogos que o Dorival comandou o Tricolaço agora em 2023. E aí lá no nosso grupo aqui, né, do Zap Zap, começaram ali a surgir algumas dúvidas em relação a Campeonato Brasileiro. Qual que é o desempenho do Dorival nas 10 primeiras rodadas desse ano com o São Paulo e do Rogério Ceni no Brasileirão de 2022, nas 10 primeiras rodadas. Então vamos trazer aí para vocês esses dados, 10 primeiros jogos do Ceni em 2022 no Brasileirão, 10 primeiros jogos do Dorival agora na temporada de 2023 no Campeonato Brasileiro. Um aproveitamento igualzinho, 50-50. Claro que com alguns números de vitórias ali diferentes, de empates e também de derrotas. E é importante a gente ressaltar, viu, Michele e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, que na primeira rodada do Brasileirão desse ano, contra o Botafogo, o São Paulo era comandado pelo Rogério Ceni. Então o Dorival ainda tem um desempenho aí em aproveitamento um pouquinho melhor do que o do Rogério Ceni, o ex-treinador do São Paulo. Então a gente agora vai trazer para vocês aí os próximos jogos do São Paulo. São Paulo, dos próximos 5 jogos, fará 4 no estádio do Morumbi. Tem como você colocar aí pra gente, Luiz Ricardo Fini, nosso diretor, na tela aí pra galera acompanhar? Opa, tudo bom? Galera buzinando aqui pra gente. Pra vocês acompanharem quais são os próximos jogos do Tricolaço, que só volta a campo, viu, Michele e amigos? Na próxima quarta-feira, não nessa agora, na outra, contra o Atlético Paranaense, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro às 19 horas. Depois o São Paulo vai até BH pegar o Cruzeiro e aí tem mais 3 jogos no Morumbi. Tem jogo contra o Tigre envolvendo aí Copa Sul-Americana, depois tem o Fluminense, jogo de Campeonato Brasileiro, e aí encerra esses 5 jogos que eu recortei para vocês contra o Palmeiras, jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil. Então o técnico Dorival Júnior terá trabalho aí nos próximos compromissos do Tricolaço para tentar aumentar o aproveitamento dele no geral nesse ano de 2023. São jogos complicados, o mais facinho aí deve ser esse contra o Tigre, né? São Paulo deve ganhar e deve se classificar em primeiro aí no seu grupo na Copa Sul-Americana, mas de resto, minha amiga, até esse jogo contra o Cruzeiro aí, que veio agora da Série B, mas está se azeitando aí no comando lá da SAF do Ronaldo Fenômeno, também promete ser um jogo bastante complicado. Devolvo para vocês poderem comentar um pouquinho aí, Ceni, Dorival, 10 jogos para lá, 10 jogos para cá. Como eu disse ontem, o Ceni não foi mandado embora só pelo desempenho dentro de campo o time até respondia aí aos comandos do antigo treinador, mas o ambiente aqui, né, no CCT da Barra Funda não era muito legal. O Rogério, a gente sabe que é um excelente treinador, um bom técnico, mas ali no tete-a-tete, no relacionamento, né, Michele, às vezes falta um pouquinho ali de tato do Rogério Ceni. Daqui a pouco eu volto pra gente comentar mais do Tricolaço do Morumbi. Tem notícia envolvendo Alexandre Pato para você que tá curioso quando que o Pato volta, quando que não volta. E tem também, viu, minha amiga Michele, e aí o Silvestre também, acho que não vai gostar muito dessa notícia, tem notícia envolvendo o Caleri, o atacante aqui, o grande astro desse time do São Paulo. Ai, ai, ai. Será que o homem vai embora, Michele? Daqui a pouco eu volto pra gente falar disso, tá? Agora eu devolvo a bola pra você aí, minha amiga. Não pode ir embora o Caleri, né? Nossa, eu tinha até esquecido que o Pato já tá de novo no São Paulo. Fala, Garrafa. Então, é uma boa notícia pro Alexandre Silvestre e pra torcida São Paulino. O São Paulo jogar com uma frequência agora grande no Morumbi. Porque a torcida do São Paulo tem sim feito a diferença. A torcida do São Paulo tem carregado esse time nos braços. Não só o time do Dorival, como carregou o ano passado o time do Rogério Ceni. A torcida do São Paulo, ela cria uma atmosfera, independentemente de qualquer jogo, ela cria uma atmosfera extremamente positiva no Morumbi. Num passado não tão distante, a gente tinha um... Nunca, né? na verdade, nunca. São Paulo e América pelo Campeonato Brasileiro, 7, 8... Rafa, eu frequento o Morumbi há 45 anos. Pode pegar a época que foi 9 Tele mil torcedores. Santana, Cilinho... Agora, praticamente todos os jogos Nunca teve acima de tanta 30 mil, 35, 40 mil. E se é clássico, então a coisa ferve. Então, é muito importante para o São Paulo que precisa... Para o São Paulo que precisa de uma autoafirmação, uma sequência de bons resultados, jogar em casa com essa atmosfera. É ótima essa notícia. É a melhor média de público da história do São Paulo, vem desde o ano passado isso, jogos no Morumbi.
Quanto à comparação aí do Rogério com o Dorival, eu não teria tirado o Rogério, eu teria corrigido a rota com o Rogério. 50-50, empate. Mas o Dorival, sabe o que é? O Rogério não tem paciência, cara. O Rogério é muito perfeccionista, né? Ele já era assim como goleiro, você imagina como técnico. Então, o Zé falou, falta tato. Eu acho que às vezes falta paciência, o cara não tem, né? Aguentar algumas coisas, e aí não sabe lidar direito com as situações e desequilibra o ambiente. Falta estômago pra ele. Eu acho que também. É por aí. O Rogério Ceni é o CDF da classe, sabe? Assim, o cara que senta lá na frente. Esses números provam. Na frente do professor. Esses são os números do Rogério Ceni, tá? Então ele teve, nesse mesmo recorte dos 10 primeiros jogos que a gente pegou do Dorival Júnior e do Rogério Ceni. 3 vitórias do Ceni, 6 empates, 1 derrota, 50% de aproveitamento. Uma derrota no singular. Agora vamos colocar os números do Dorival, que tá aí, ó. 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, os mesmos 50% de aproveitamento, claro, mudam alguns números, mas também 50% de aproveitamento. O que mudou com o Dorival, viu, Garrafa, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, na prática mesmo, é que o Dorival, ele simplifica um pouco mais a estratégia do time. O Rogério já gosta de elaborar, né, tentar encaixar a ideia dele naquele grupo de jogadores, e muitas vezes os caras não vão conseguir entregar o que ele pede. O Dorival vai no arroz com feijão, pimentinha, salzinho. Então, a gente sempre dizia que existia problema de relacionamento entre Rogério e jogadores. A imprensa, né? Fala, a imprensa fala. A gente falava que tinha, que o ambiente não era legal. E esses números acabam comprovando muito daquilo que a gente falou. A diretoria detectou que alguma coisa não estava caminhando bem e preferiu mudar a rota, né? Se foi correto ou não é uma outra questão. O Rogério, eu entendo que é um ótimo treinador, mas tem esse, não vou dizer que problema, esse jeito meio diferente de lidar com a situação, né? Hoje a boleirada está muito mal acostumada. E é muito diferente do tempo que o Rogério era jogador. Eu teria corrigido a rota. E o Dorival já... Com o carro em andamento. Rogério, vem cá. Quem são os caras aí? Tá, e a se panelinha, tem meia dúzia? Manda embora, traz dúzia. os moleques da base, vamos assumir que nós vamos agora reformular o time. E Rogério, eu sou o presidente, você é o técnico, mas menos, joga mais simples, cara. E corrige a rota, até porque o Rogério tem costas largas para administrar o São Paulo nesse momento que o clube vive, né, dentro e fora de campo. Ô, Silvestre, às vezes não dá pra você mandar embora meio time, cara. Vai continuar pagando, pagar a multa, não tem nem dinheiro pra pagar o que deve. Hoje tá... Você já viu a comparação entre os técnicos do São Paulo? Agora a gente vai para um balanço de treinadores do Corinthians e quem chega na tela é o Salazar. Vai daí, Salazar, tá contigo. Fala, Mia. A questão aqui do lado do Corinthians é uma comparação com o Luxemburgo, porque o que a gente tem percebido é uma paciência até acima do normal da diretoria do Corinthians com o Luxemburgo, de acordo com os resultados dele, né? Luxemburgo já não está mais assim naquele início de trabalho. Já são 12 jogos, então dá para a gente ilustrar isso. Para começar, vou mostrar para vocês, para servir de exemplo, apenas um exemplo, a tabela do Fernando Lázaro, que durou pouco tempo no comando do Corinthians. O Fernando Lázaro, em 17 jogos, conseguiu 8 vitórias, 5 empates e só 4 derrotas. Um aproveitamento aí de 56,8%. O Fernando Lázaro... Naquele momento que ele teve 30 dias para treinar o time, porque foi eliminado do Campeonato Paulista nos pênaltis, ali naquele momento ele tinha 13 jogos, muito parecido com o Lucha, que hoje tem 12. E naquela oportunidade o Corinthians só tinha 2 derrotas. Mesmo assim a pressão era grande. Olha os números do Luxemburgo agora. Em 12 jogos, só 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O aproveitamento de 27,7% é o pior de um técnico desde 2007, ano em que o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. De lá para cá, do rebaixamento para cá, nenhum técnico teve um aproveitamento tão ruim quanto o do Luxemburgo. Mesmo assim, a diretoria bancou o técnico, vai ficar esses 10 dias trabalhando com a esperança de que com esse período ele consiga fazer o Corinthians retomar as vitórias. Então, eu passo para vocês com esse fato curioso e, claro, para vocês debaterem a certa diretoria em bancar o Luxemburgo. E por que bancar o Luxemburgo se o aproveitamento é tão ruim? Um aproveitamento que por muito menos fez outros técnicos caírem por aí. Tá certo, gente? É isso, desculpa a voz da gripe, um abraço e até amanhã. Não, até amanhã nada, Salazar, fica aí. Por favor, eu tenho uma dúvida. Tem uma dúvida. Salazar que fala, ai meu Deus, ela faz as perguntas sem combinar. Volta aqui, Salazar.
Sem combinar, vamos lá. O Luxemburgo tem o pior aproveitamento desde 2007, 27 e poucos %, certo? Quem que é o depois do Luxemburgo? Isso, certo. Quem que é depois do Luxemburgo? Você quer me complicar, né, Michele? Deixa eu ver aqui que se eu tenho aqui ainda. Ai, meu Deus. Vai falando aí com eles que eu vou te passar a lista todinha aqui. Tá bom? Pode ser assim? Sim, quem que é o segundo com aproveitamento ruim, o terceiro com aproveitamento ruim, e depois, se hoje não souber, mas amanhã, tipo assim, quanto tempo o segundo lugar levou, não, se ele tiver só pelo menos o segundo lugar pra gente saber, quanto tempo o segundo lugar levou para ser mandado embora, né? E também queria saber, depois você perguntar, para amanhã, você responde quem foi o pior técnico com aproveitamento no Corinthians. Pronto, fácil. Bom, seria muito simples, né? Pera um pouquinho, aqui pega o recorte aqui, 50%, 56% do Lázaro. Tchau, tá demitido. Não, pelo amor de Deus. É só ver. Esses números do Lázaro foram números dentro de um campeonato paulista, um campeonato extremamente frágil, com equipes, algumas até que disputam hoje Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, diferentemente desse momento do Corinthians, está disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil, com gigantes da Série A, disputando o Campeonato Brasileiro. E outra, o Lázaro teve 30... Primeiro, comparar o Lázaro com o Vanderlei Luxemburgo, me desculpe, com todo o respeito, né? Se tivesse não dá para se comparar o Lázaro, que nunca foi treinador, que é um ótimo profissional, um ótimo caráter, ele é um ótimo profissional de estatística, foi dada uma oportunidade a ele e ele não vingou, ele foi eliminado no Campeonato Paulista contra o Ituano. Essa diretoria do Corinthians, ela demitiu 4 treinadores. Exigir que ela demita também o Vanderlei Luxemburgo nesse momento, que o Vanderlei pela primeira vez ele tem uma semana para poder trabalhar o elenco, seria mais uma loucura da diretoria. E ele assumiu o fracasso de outros 3 treinadores anteriores. Então a gente tem que levar isso em consideração. Eu não consigo enxergar o Luxemburgo. Ele pegou quase terra. Salazar, vamos no caco aqui. Conta pra mim, quem que é o segundo lugar aí com o pior aproveitamento? E quanto tempo ele durou no cargo? Dá pra saber? Vou te dar uma listinha até um pouquinho maior, Michele. O tempo que eles duraram, eu não vou conseguir te precisar agora, porque não vai dar tempo de eu fazer essa pesquisa. Agora, vamos lá. Thiago Nunes, em 2020, foi demitido com 47,43% de aproveitamento. Osmar Loz, em 2018, 46,6%. Coelho, que chegou a ser interino, 37,3%. Oswaldo de Oliveira, em 2016, 37,3% também. Jair Ventura é o segundo colocado, 31,57% de aproveitamento em 2018. E o Vanderlei Luxemburgo, pior que todos eles, 27,7%. Ou seja, estamos falando de trabalhos aí famosos que foram muito ruins aqui no Corinthians. O Luxemburgo consegue assim, olha, não é nem ser pior, é ser muito, mas bem pior do que toda essa lista aí. Valeu, Salazar. Obrigada. Amanhã você volta aqui com a gente. Um beijo pra você. Toma um chazinho quente. E o São Paulo tem jogador despertando interesse de clubes do exterior. Então, sem fazer mistérios, quem pode deixar o tricolor? Pois é, Michele, Jonathan Calleri, né, atacante argentino aí, um dos principais ídolos do São Paulo nesse momento, jogador que tem o maior salário desse elenco do São Paulo. Hoje recebeu uma sondagem aí do Monterrey lá do México. É bem verdade que o São Paulo não pretende liberar esse jogador, a não ser que o Monterrey pague a multa do Jonathan Calleri, o que não deve acontecer num primeiro momento. A multa é alta, a gente até está tentando fazer uma apuração aí, tá apurando para descobrir quanto que é esse valor, ainda não descobrimos, mas assim que eu descobrir, trago aqui para vocês no Gazeta Esportiva. Mas é um jogador muito importante, o técnico Dorival Júnior quer continuar contando com ele e a princípio não sai, a princípio foi uma sondagem lá do Monterrey do México. Quem está por aqui já está contratado aí, agora recentemente foi contratado, Alexandre Pato, jogador que chegou aqui ao São Paulo para se recuperar de um problema no joelho, depois que ele teve, quando ele estava jogando lá no Orlando City dos Estados Unidos. O São Paulo folgou ontem, folgou hoje, só volta a trabalhar amanhã aqui no CCT da Barra Funda às 4 horas da tarde, mas o Pato foi para a academia, postou lá no seu Instagram, no story do Instagram, o Pato trabalhando numa academia para voltar o mais rápido possível, né, Michele? Aqui no São Paulo, o entendimento é de que nesses dias aí em que não teremos jogos, data FIFA rolando aí nos próximos 9, 10 dias, então São Paulo não vai ter partidas, então São Paulo entende que é um processo, é um período interessante para acelerar o processo de volta do Alexandre Pato aos gramados. Muita gente dizia que ele só ia voltar lá para julho, mas pode ser que ele retorne aí um pouquinho antes, agora até final de junho, muita gente acreditando
trabalhando nisso, comecinho do mês que vem. Pato então foi para academia, fez o seu trabalho, tomou seu wheyzinho, seu suplemento depois, e agora a gente fica no aguardo aí quando que de fato ele vai voltar a defender o tricolaço do Morumbi nessa terceira passagem. Devolvo para vocês, eu vou escapar do frio, viu, Michel? Que frio que tá aqui na Barra Funda, mas agora vou tomar o chazinho que nem o Salazar aí, descansar bastante, tá bom, Michel? Amanhã eu volto com tudo, mais informações do tricolaço. Ah, não, amanhã eu tô na bancada, hein? Amanhã eu tô aí na bancada com você. Beijo, Michele. Tchau. Descansar nada, que você vai pegar o Theo lá em casa, aquela criança. Bom, São Paulo não pode perder o Caleri, hein? Porque o Pato não tá em condições de assumir. É o futebol mexicano que quer o Caleri, mas o futebol mexicano também quer o Luciano. Então, Casares, passa o Luciano e deixa o Caleri, pelo amor de Deus. Gazeta Esportiva chegando ao fim. Jornal da Gazeta agora pra você. Tchau, Garrafa. Tchau, Silvestre. Dá o dedinho. Tchau.